irmãos têm conhecimento, e quando nós vamos fazer as provas, os irmãos têm um conteúdo para estudar. Então, a matéria de bibliologia, ela visa fazer o quê? Tornar para nós conhecido vamos dizer assim, o momento em que a Bíblia começou a ser formada, as técnicas que foram usadas, os homens que foram usados. Nós vamos passar por um estudo dos livros, que tem um índice aí que vai te ajudar a abrir a Bíblia de maneira mais fácil, mais prática. Tudo isso nós vamos poder ver em bibliologia. Por que nós estudamos bibliologia? O interesse do estudo da bibliologia é levar vocês, nós, a termos um interesse melhor, mais aprofundado na palavra de Deus. É conhecer o material que nós trabalhamos. É igual você pegar um motorista e ensinar mecânica para ele. Ele vai ser um motorista muito melhor. Por quê? Porque ele vai aprender a andar de maneira que ele conserve o carro. Ele vai aprender a economizar combustível. E ele dificilmente vai ficar na estrada. Por quê? Porque ele vai ter condições de muitas vezes fazer pequenos consertos. Ele vai carregar suas ferramentas, fazer pequenos consertos de maneira que ele então não fique parado. Conhecer a Bíblia da maneira como ela foi formada nos dá também essa visão, nos ajuda a termos um conhecimento mais profundo daquilo que foi feito antes e nos ajuda até a defendermos melhor a palavra de Deus. Nós vamos ver nesse tópico aqui que a Bíblia é o livro mais atacado do mundo, e ela é atacada por pessoas grandes, né? Ela é atacada pela ciência, pela política, ela é atacada até pela economia, quando ela retruca alguma coisa que não se deve fazer. Então a Bíblia precisa ser estudada como ela é, e vamos estudar um pouquinho como ela foi então formada. No capítulo 1, nós temos aqui, eu quero ler esses parágrafos, para que nós possamos então já seguir aqui a nossa apostila. A importância de bibliologia. Quando se trata da importância da bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, tem-se em mira o fato de se despertar o povo de Deus para a importância da Bíblia na vida cristã diária de cada um. A bibliologia é o estudo das Escrituras dentro de um contexto histórico e também dentro da própria revelação que ela traz de si mesma. Então nós vamos estudar a Bíblia no contexto histórico, daquilo que foi feito ao formar-se a Bíblia, e nós vamos buscar as declarações dela mesma, para que ela possa então nos ensinar. O estudo das Escrituras no contexto histórico e cultural visará dar ao crente as armas necessárias para combater o ceticismo. Ceticismo aqui é como se fosse a incredulidade, é alguém que não acredita em nada. O cético da Bíblia é aquele que não crê nela. Vou te ouvir essa palavra ceticismo. Cético é aquele que é um incrédulo, é aquele que não acredita. E as críticas destrutivas que são feitas tão maldosamente, pois um dos intentos do pai da mentira e de seus filhos tem sido no decorrer da história tentar destruir a credibilidade histórica da palavra de Deus. Através das evidências históricas que apresentaremos, nós provaremos que a Bíblia é obra literária de maior credibilidade, sobrepujando a todos os escritos antigos, nos dando assim a certeza de que aquilo que temos hoje é exatamente aquilo que foi escrito pelos autores humanos inspirados. Em segundo aspecto, o estudo das Escrituras ou da doutrina das Escrituras é dentro do contexto da própria revelação que ela traz de si mesma. Estaremos dando condições de se defender a Bíblia das heresias que são ditas a respeito dela mesma. A importância de se estudar a bibliologia é visto também das seguintes maneiras. Então, os dois principais enfoques que nós queremos dar ao estudar a bibliologia é mostrar o contexto histórico. Por quê? Porque o historiador ele vai contestar a Bíblia, um cientista ele vai contestar a Bíblia, um político vai contestar a Bíblia, uma pessoa de um movimento qualquer na sociedade, como nós temos
movimento LGBT e essas outras coisas, eles vão contestar diretamente a Bíblia, porque eles não acreditam na palavra de Deus. Já houve uma proposta de retirar da Bíblia aquelas partes que eles consideram homofóbicos. Então você vai pegar textos que dizem respeito à homossexualidade e vai tirar da Bíblia para que então ninguém veja. Isso são ataques, porque eles vão falar que a Bíblia ela não é divina, ela não é inspirada, ela é um livro como outro qualquer. O nosso intuito aqui é mostrar que através da história Deus foi construindo a Bíblia de uma maneira tal que foi preservado o seu conteúdo e não foi adulterado nada que temos hoje. E estudar através da Bíblia mesmo as suas doutrinas, porque nós vamos levar esse curso bem mais adiante, as suas doutrinas, para que nós possamos combater o quê? As heresias. Então as heresias, elas são ensinos errados, que são baseados em textos que as pessoas dizem estar certo, mas eles não seguem as interpretações necessárias para então usar e fazer as suas teses e as suas heresias. Então nós temos dois motivos principais pelo qual nós vamos estudar a bibliologia. É conhecer o contexto histórico da Bíblia e também estudar a Bíblia como ela mesma é, dentro dela mesma, segundo o estudo da própria Escritura. Então é o contexto histórico e o estudo da Escritura. O contexto histórico é olhar por fora como a Bíblia foi formada, para que tirarmos credibilidade de maneira que possamos defender a palavra de Deus que nós temos, defender que ela é verdadeira, e estudar a Escritura para que nós possamos conhecer as doutrinas, defender as doutrinas e combater as heresias. Então você precisa conhecer o fator histórico da Bíblia e conhecer a Bíblia em si. Isso é importante. É como um motorista que sabe dirigir, mas também sabe a mecânica. Então ele vai dominar o carro. O intuito aqui é que você domine a Bíblia nesse ponto. Conheça o contexto histórico, defenda a infalibilidade da Bíblia, defenda a veracidade, defenda a inspiração, mas que você também defenda as doutrinas que tem dentro dela. Nós vamos conhecer sobre a Bíblia, nós vamos conhecer a Bíblia em si. Essa é a proposta que nós temos com cada um que aqui está ao levar esse curso até o final. Creio que Deus vai nos abençoar, que nós vamos conseguir. E dentro desses dois princípios básicos sobre a importância de se estudar a bibliologia, nós temos alguns princípios que nós vamos valorizar hoje. E nós vamos tentar passar por todos eles no dia de hoje. Se não der, a gente continua no domingo que vem. E de tempo em tempo eu vou dar oportunidade para perguntas. Aí quando eu abrir, eu deixo uns 5 minutinhos para que as perguntas possam ser feitas. Mas eu vou continuar. Por que estudar bibliologia é importante? Primeiro fator, dentro dos dois contextos que nós estudamos, por ser ela o livro mais atacado. Nenhum livro em toda a história foi mais atacado do que a Bíblia. Desde o começo, desde os pais da igreja, pessoas foram mortas, executadas, torturadas. Para quê? Para que pudesse se calar a palavra de Deus. Nós temos o começo dessa perseguição com os apóstolos. Nós temos que Pedro, João, Tiago, Paulo, Silas, Barnabé, que não eram apóstolos dos 12, mas se tornou um discípulo deles e de grande utilidade para a igreja. Esses homens foram perseguidos, foram presos, foram mortos. Todos eles foram mortos. Para quê? Para se tentar calar a palavra de Deus. Em Atos nós temos um registro de uma autoridade falando: esses homens que têm transtornado o mundo chegaram também até nós. Ou seja, a Bíblia ela é tão poderosa que ela transtorna. Transtornar é tirar as coisas do lugar, é fazer uma mudança radical, é gerar uma turbulência. Isso a Bíblia tem feito. E por causa disso, ela tem sido perseguida. Ela foi perseguida depois de Cristo, ela foi perseguida nos séculos depois, com a igreja começando. O Estado romano, ele tentou infiltrar, e ele conseguiu com sucesso, infiltrar as doutrinas hereges, declarando o Estado romano cristão, mas depois colocando várias coisas dentro desse Estado,
de maneira que a igreja verdadeira, ela se sentiu abafada, perseguida, e ela congregou escondida por muitos e muitos séculos. Nós temos a Inquisição Católica, que foram uma perseguição declarada, não só aos cristãos, mas a qualquer pessoa que pensasse diferente da igreja naqueles momentos. E isso até reis poderosos, autoridades eram submetidos a esses tipos de coisas. Para quê? Para que houvesse um abafamento, para que as pessoas não conhecessem a Bíblia. Nós temos o comunismo, que ele persegue acirradamente a palavra de Deus. Nos países comunistas, a igreja é super perseguida. Diz que na China existe igreja, mas a igreja é praticamente escondida, e ela vai trabalhando de maneira escondida. Nós temos países como a Coreia do Norte, que é proibido ler Bíblia. Um missionário foi lá, um missionário norte-americano foi lá, e ele esqueceu a Bíblia dele num lugar por acidente, e ele foi preso por causa disso. Ele foi colocado a trabalhar num lugar de trabalhos forçados, e deu canseira para a diplomacia conseguir tirar ele de lá. Então nós temos essa proibição. Os países muçulmanos hoje, eles estão executando os crentes, eles estão matando. Para quê? Para tentar calar a palavra de Deus. E nós temos uma perseguição no nosso país com relação à palavra de Deus também. Não uma perseguição de prisão, mas, por exemplo, tentar tirar textos que comprometem a ideologia de uma pessoa da Bíblia é perseguir. Nossa presidente, ela quis aprovar, eu não sei se ela aprovou, uma lei que não permitiria que Bíblias estivessem dentro das bibliotecas, que todas as Bíblias fossem retiradas das bibliotecas. Para quê? Para tentar tirar o acesso do povo. Então, por que o estudo de bibliologia é importante? Porque é o livro mais perseguido de todos os tempos. E uma coisa que nos faz ter um ânimo muito maior é que em 2000 anos de perseguição bíblica, sem contar a perseguição bíblica que os próprios judeus faziam ao Velho Testamento, nós estamos falando que só do Novo, nós temos 2000 anos de perseguição acirrada da palavra de Deus. E o resultado que nós temos é que a vitória da Bíblia, ela é gloriada. Passando por todas essas perseguições, ela hoje é o livro top. Não existe nenhum livro mais lido que a Bíblia. Não vou falar isso num outro artigo aqui. Então, estudar isso nos fortalece a fé. Por quê? Qual livro que você conhece, tirando a Bíblia, que sofreu perseguições como essa? Eu não conheço nenhum. E se houvesse sofrido, já teria saído de circulação há muito tempo. Mas a Bíblia ela vem permanecendo, não só permanecendo, mas ela vem crescendo. Parece que quanto mais perseguição existe sobre a Bíblia, mais ela avança, mais ela cresce, mais ela está acessível. E hoje a Bíblia está acessível a todas as pessoas, exceto algumas pessoas que ainda não têm na sua língua a tradução da Bíblia. Mas existem pessoas lutando arduamente para que isso aconteça. A Sociedade Bíblica Brasileira, que ela faz parte da Sociedade Bíblica Universal, que elas são várias sociedades dos países, eles lutam para quê? Para traduzir a palavra de Deus. A Sociedade Bíblica é uma empresa sem fins lucrativos. Tudo que eles vendem, eles revertem para a causa da igreja, para a causa da Bíblia. Então eles distribuem Bíblias de graça, eles têm projeto que atende orfanato, que atende asilo, que atende um monte de coisa. Eles trabalham na tradução da Bíblia, e isso tem permitido que a palavra de Deus cresça mais e mais e mais. Hoje qualquer pessoa que tem um celular, que seja um pendrive, tem acesso à palavra de Deus. Então ela merece ser estudada, porque apesar de ser o livro mais atacado, ela prevaleceu por todo esse tempo. E ela não só prevaleceu, como ela cresceu, e hoje ela atinge praticamente o mundo todo. Poucas línguas que ainda não foram alcançadas se estão trabalhando arduamente para alcançar essas línguas. Então podemos dizer que quase o mundo todo hoje tem acesso à palavra de Deus.
É por isso que eu devo dar valor a isso, porque é uma vitória de Deus. É Deus colocando a mão sobre a Bíblia e não deixando que ninguém a ataque. Ela destrua, ela deixa que ataque, mas não permite que ninguém a destrua. Pelo contrário, parece que sobre cada ataque existe um fortalecimento. E esse é um princípio que é usado desde a fundação da igreja. A Bíblia fala que os crentes eles começaram a ficar meio que acomodados. Os apóstolos queriam pregar só para os judeus, eles queriam ficar só em Jerusalém. O que Deus fez? Mandou perseguição, veio a dispersão, eles foram dispersos por várias partes. E quando isso aconteceu, a igreja cresceu, porque aqueles que foram dispersos já foram partindo pregando a palavra de Deus. Então, até as perseguições que Deus permite é para o bem da obra dele, porque Deus controla todas as coisas e Ele controla também e defende a Bíblia para que ela não seja destruída. Então, você pode crer no livro que você tem aí, porque ninguém persegue algo que não lhes fira, que não lhes causa ameaça. Por a Bíblia ter tantas perseguições, isso nos dá um grande crédito, que ela realmente é a palavra de Deus. Eu vou tratar de mais um tópico e depois eu abro para algumas perguntas. Eu quero pedir para vocês que as perguntas que vão ser feitas sejam feitas só desse assunto, só desses dois tópicos que nós estudamos, para ser o livro mais atacado e por ser a Bíblia a base da fé cristã. Se você tiver pergunta diferente, aguarde para que nós possamos manter a aula num curso mais intenso e não demoremos tanto tempo. Segundo motivo pelo qual eu devo estudar a Bíblia, está aí na sua apostila na página 2, por ser a Bíblia a base da fé cristã. Por ser a Bíblia a base da fé cristã. Se você sair na rua e perguntar o seguinte: você crê em Deus? O que vocês acham que as pessoas vão responder? A maioria delas. Creio. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus existe independente da Bíblia. Deus não depende da Bíblia para existir. E o próprio caráter de Deus nos prova isso. Ele não depende de nada. Ele é a única pessoa que não depende de nada nem de ninguém para viver. O resto, todos dependem, mas Deus não. Então não é necessário a Bíblia para que eu possa crer em Deus. Não é necessário. Fala, nossa, mas se está sendo radical. Mas é a própria Bíblia que diz. Como você abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 20, mostrando que a Bíblia, que Deus é independente da Bíblia. Ele não precisa da Bíblia para provar a sua existência. Romanos capítulo 1, verso 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Então o que prova a existência de Deus? É as coisas que Deus criou. Certa vez eu ouvi um testemunho que um missionário ele saía para visitar, para evangelizar tribos, não necessariamente índios, tribos, qualquer um no Brasil, na África, onde tem. E ele chegava e ele via ali as pessoas adorando o sol, adorando a lua, adorando as estrelas, adorando os animais, adorando qualquer criatura como um Deus. Mas ele disse que chegou numa tribo e ele começou a perceber que não existia aquela adoração, que não existia nada que pudesse mostrar uma idolatria ali, não existia imagem, não existia nada. E ele então foi pesquisar, ele foi ver e ele descobriu que aquelas pessoas, eles adoravam aquele que tinha criado o sol, que tinha criado a lua, que tinha criado as estrelas, que tinha criado os animais, que tinha criado os vegetais. E eles nunca tinham ouvido falar de Bíblia, eles nunca tinham ido missionar lá. Então isso prova isso prova a doutrina da Bíblia,
que diz que Deus ele não depende da Bíblia para se demonstrar. Aquelas pessoas sem ouvir a Bíblia conseguiram adorar Deus, adorar o Criador. Então tudo que Deus criou é suficiente para provar que Ele existe e é suficiente para condenar qualquer pessoa que diz que não crê em Deus. O que ele diz aqui, os homens são por isso indesculpáveis. Isso mostra que Deus não depende da Bíblia para existir. Mas aí eu vou dizer por que então que a Bíblia é importante para nós. Porque a Bíblia é a base da nossa fé cristã. Eu conheço Deus, eu posso identificar um Criador ao olhar a natureza, mas eu não vou ter condição de saber o que o Criador fez para resolver a minha situação de comunhão com Ele. Aqui eu necessito da Bíblia. Então a Bíblia é a base da nossa fé. Base é aquilo sobre o qual alguma coisa existe. Esse prédio aqui, esse galpão aqui, ele existe sobre uma base. Por mais simples que essa base seja, ela precisa existir, porque senão não segura o telhado, não segura a parede, não segura nada. Então nós precisamos entender que a Bíblia é a base onde nós estamos firmados, é a base onde nós então vamos conhecer o nosso caminho, conhecer o nosso Deus, conhecer o plano de salvação, conhecer as doutrinas. Doutrina é um conjunto de normas e regras que é dado para que uma pessoa possa seguir. E esse conjunto de normas e regras do crente é a palavra de Deus, especialmente as cartas apostólicas e de alguns outros autores que não foram entre os 12, mas que foram usados por Deus. Essas são a base do nosso conhecimento, daquilo que nós procuramos guardar. Então a Bíblia é tão importante por quê? Porque ela é a base da nossa fé. É na Bíblia que eu posso encontrar o plano de Deus para a minha vida. Deus existe fora da Bíblia. Ele não precisa da Bíblia para existir, mas Ele determinou que pela Bíblia nós o conhecêssemos de uma maneira bem íntima e que nós pudéssemos então achar o caminho da nossa salvação pela revelação bíblica que nós temos aqui na palavra de Deus. É isso que nós podemos entender do que se diz respeito à palavra de Deus. Antes de abrir aqui, eu só gostaria de ler um texto, 2 Coríntios 5,19, vamos ler o 18 também. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Onde nós encontramos isso? Na Bíblia. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele nos reconciliou com Ele, Ele nos imputou, Ele nos colocou em nós uma obrigação de que nós fôssemos também portadores dessa palavra, que também é uma palavra reconciliadora de todos os homens. Então nós temos até aqui dois importantes fatos pelos quais nós precisamos estudar a Bíblia e pelo qual nós estamos estudando a mensagem aqui de bibliologia. Por ser a Bíblia o livro mais atacado, eu preciso saber defendê-lo, e é pela Bíblia que eu vou ter fé. A fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Alguma pergunta? Estão conseguindo entender? Eu preciso que vocês entendam o que eu estou dizendo, entendam o que está escrito na apostila, para que haja uma compreensão boa daquilo que nós estamos falando. Não tem perguntas? Então nós vamos continuar. A Bíblia não somente é a base da nossa fé, é por conhecer a Bíblia que eu conheço a Deus, que eu conheço a Jesus, que eu tenho condição de ser salvo, mas a Bíblia também é a base da doutrina cristã. E isso aqui é um fator muito importante. Não se esqueça disso. A Bíblia é a base da doutrina cristã. E nós vamos encontrar alguns problemas quando nós estamos falando sobre isso, por ser a Bíblia a base da doutrina cristã. Eu quero ler um pouco desse tópico aqui. A
página 2, letra C. Por ser a Bíblia a base de toda a doutrina cristã. Quando se fala em doutrina cristã, está se falando da declaração de fé do cristianismo. Infelizmente, hoje há uma abundância de declarações de fé dentro do seio chamado cristão. Isso ocorre não porque haja falha na palavra de Deus, mas naquele que está interpretando. A má interpretação da palavra de Deus pode se dar por duas razões. Primeira razão, a falta de submissão por parte do Filho de Deus ao controle e direção do Espírito Santo, o qual tem o ministério de nos guiar a toda a verdade. João 16,13 fala isso, e que a palavra de Deus é a verdade. Eu quero ler esses dois textos. Abra, se você quiser abrir sua Bíblia aí, João 16,13, diz assim: quando vier o Espírito Santo, quando porém vier o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará coisas que hão de vir. E João 17 vai dizer: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, por que hoje existem tantas heresias, tantos ensinos errados, demoníacos, ensinos que têm levado as pessoas à perdição? Pelo simples fato de que as pessoas estão interpretando mal a palavra de Deus. Não está havendo uma interpretação fiel da palavra de Deus, uma interpretação bíblica da palavra de Deus, uma interpretação literal da palavra de Deus. Nós vamos ver isso sobre essas leis das interpretações, quando nós falamos de hermenêutica, nós vamos entender isso. Então não está existindo no mundo, em várias partes da sociedade, essa fidelidade com relação à interpretação da palavra de Deus. Existe uma doutrina aí, mas não de Deus, de demônios, que diz que a Bíblia ela deve ser interpretada conforme a sua necessidade. Então o versículo que para mim serve de consolo, para você não vai servir para nada, então você descarta ele. O versículo que para mim serve de regra, fé, para você não vai servir para nada, como os homossexuais aí querem fazer, querem tirar, colocar uma tarja preta nos versículos que falam contra eles. Por quê? Porque eles estão achando que podem manipular Deus. Eles podem até tirar, até determinar uma lei, eu creio que os crentes não vão cumprir. Eles podem até fazer isso, porque eles não podem mudar Deus. Então a Bíblia tem que ser interpretada da maneira que ela foi escrita, que ela existe. Nós devemos ser fiéis à interpretação da Bíblia. Nós precisamos buscar orientações de Deus, buscar orientação de pessoas sábias, manter-nos fiéis ao texto, lermos toda a Escritura, comparando a Escritura com a Escritura, deixando que a Bíblia mesma responda as suas questões, para que nós possamos para que nós possamos obedecer às doutrinas que já foram criadas. Se a maioria das pessoas que está nas igrejas hoje, e aqui eu quero generalizar, eu estou falando todas as igrejas, estou colocando a nossa no meio e o resto que existe. Se essas pessoas fossem estudiosas da palavra de Deus, quando elas olhassem e ouvissem uma doutrina herege, como tem se ouvido nos dias de hoje, elas facilmente descartariam. Por quê? Porque ela conhece a palavra de Deus, porque ela sabe que aquilo não é verdade. Se conhecesse as palavras de Paulo, quando ele diz: ainda que um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho que vá além do que esse que eu estou pregando, seja anátema, ou seja, seja maldito. Se as pessoas conhecessem a palavra de Deus de maneira que elas não fossem enganadas, nós não teríamos espaço para heresias. Mas por que as pessoas são enganadas? Porque pessoas mal intencionadas pegam versículos isolados, pegam um versículo só ou um conjunto de versículos, criam uma doutrina errada em cima daqueles versículos. Depois elas agregam pessoas e elas juntam um rebanho e elas vão pregar aquelas doutrinas, e as pessoas começam a ouvir, e elas nunca têm a curiosidade de ir lá na Bíblia e ver se realmente
aquilo que aquela pessoa está falando tem embasamento bíblico. Então elas estão comendo o que se está dando, sem verificar a fonte. A mesma coisa de você ir na casa de alguém e a pessoa quiser sacanear contigo, te dá uma comida lá que é ruim, ou tem algum tipo de produto mau. Por consideração, ninguém pergunta, né? É mais ou menos isso que as pessoas estão vivendo hoje. Os pastores, as pessoas que se levantam, estão lançando sobre o povo a palavra, falando em nome de Deus, mas são palavras deturpadas, corrompidas, modificadas. Então eu preciso dar importância ao estudo da bibliologia, ao estudo da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a base da minha doutrina. Aonde está a base da vida cristã? Onde está o meu manual de instrução? É a palavra de Deus, é a Bíblia. É ali que eu vou buscar o que eu tenho que fazer, é ali que eu vou buscar o meu estilo de vida, é ali que eu vou buscar as minhas regras de conduta, é na Bíblia. Por isso que é tão importante o estudo da Bíblia e o estudo da história da Bíblia, para que eu possa crer e para que eu possa cumprir. Então, por que a Bíblia hoje está perdendo a sua essência em várias igrejas? Porque pessoas estão usando ela de maneira corrompida. Olha, vai ser muito difícil fechar umas igrejas assim. Então vamos fazer uma manifestação e vamos... Não, porque isso está no plano de Deus. Você olhar as 7 igrejas do Apocalipse, quando chega na Odisseia, nós temos ali uma igreja rica, abastada, uma igreja que se vestia bem, uma igreja que via bem, porque a Odisseia tinha tanto comida, quanto riqueza, quanto remédio. Era uma igreja que estava top mesmo, igualzinha as que tem hoje. Mas a Bíblia fala: olha, você é pobre, cego e nu, e eu vou vomitar você da minha boca. Por quê? Porque é o plano de Deus que a igreja falsa, ela vai permanecer aqui na tribulação, e ela vai então ser usada pelo diabo para poder punir a si mesmo. Então nós não vamos conseguir acabar com essa igreja, nem é nosso intuito. Qual é o nosso intuito? É pregar a verdade. Eu conheço a pessoa que está no lugar tal, que ela não está ouvindo a verdade, então eu vou pregar para ela. Eu vou mostrar a verdade para ela. Eu vou pegar minha Bíblia, porque eu conheço, porque nós conhecemos, porque nós temos confiança naquilo que nós cremos, e nós vamos mostrar a verdade. Essa pessoa não está usando essa doutrina certa. Por quê? Porque a Bíblia aqui diz diferente. Aquela pessoa não está usando aquela doutrina bíblica. Por quê? Porque a Bíblia aqui diz que é diferente. E as pessoas estão inventando, vocês estão ouvindo, então passem a lei. Então a primeira coisa que eu tenho que entender sobre a doutrina cristã é que existe a falsa interpretação de homens falsos que querem mudar as doutrinas para beneficiar a si mesmo. Esses dias eu gosto muito de... Eu tenho que estudar direto, porque eu preciso estar atualizado. Então eu estava olhando, lendo, e tem uma pessoa aí que fala que é pastora, e ela colocou os fiéis para beijar os pés dela. Como que uma pessoa em sã consciência vai fazer um negócio desse? Vou beijar o pé de um homem, de uma mulher, que é igual eu, que depende de Deus tanto quanto eu. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Eu estava mandando você beijar os seus pés, mas eu vou lá e Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Jesus, sendo Deus, lavou os pés dos discípulos. Eu vou beijar um pé no comedor de feijão igual eu, cortar igual eu, mas nunca. Porque só posso adorar a Deus. Quer ver outro princípio que quebra isso aí? Geralmente quando os anjos chegavam para falar com as pessoas, alguns tinham aquele impulso de se prostrar e adorar, porque estavam pensando que era um anjo, que era um ser divino. Mas ele falava: olha, não me adore, adora a Deus. Eu sou conservo de Deus, sou servo tanto quanto você. Então, eu que conheço a Bíblia, você que passa a conhecer e conhece, não vai cair nessa. Mas nunca. Por quê? Porque com 2 versículos eu cabo pensando no doutrina dela. Com 2 versículos eu desaprovo totalmente esse comportamento e vou embora. Então é por isso que é importante eu conhecer a doutrina, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei confrontar quem está fazendo errado, e eu sei negar. Mas se você não vai parar de praticar, tudo bem, mas eu estou indo embora. Por quê? Porque não faz parte das doutrinas bíblicas. Esse é o motivo. A falsa interpretação, a interpretação conveniente,
a deturpação da palavra de Deus. E o segundo motivo é que pessoas, vou ler aqui, número 2, página 2, número 2 eu sei, página 2, no finalzinho está em negrito, no motivo. Pelo fato de que a pessoa que está interpretando a palavra de Deus nunca ter passado pela regeneração, e por isso esse falso cristão não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Vamos abrir esse texto, 1 Coríntios 2, 14. 1 Coríntios 2, 14. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E mais um versículo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 2. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a sua própria consciência. Um dos grandes problemas que eu preciso conhecer a palavra de Deus está no fato de que pessoas que não têm o Espírito de Deus estão interpretando a palavra de Deus. Para que eu possa interpretar a palavra de Deus de maneira correta, eu preciso ter o Espírito Santo de Deus. É o que nós vemos lá em João 16 e João 17. O Espírito nos guiará a toda a verdade. E nós sabemos qual é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então hoje nós temos que estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia profundamente, conhecer aquilo que diz respeito à historicidade da Bíblia, seus autores, as provas da sua credibilidade e tantas coisas que nós vamos ver nesse estudo. Nós temos que entender que pessoas usam a Bíblia, elas não são convertidas. Aí você fala, quem? Não é somente os cristãos que usam a Bíblia, não. Você vai pegar seitas que usam a Bíblia. O Espiritismo usa a Bíblia, o Mormonismo usa a Bíblia, o Testemunho de Jeová usa a Bíblia, muitas outras pessoas usam a Bíblia. Autores seculares que não são cristãos, que não são convertidos, usam a Bíblia. Então eu não posso dar crédito a tudo quanto é coisa que eu ouço falar que leva o nome da Bíblia. Tem uma seita X, mas ela está usando a Bíblia, olha lá, eles levam a Bíblia para lá, eles estão lendo, mas eu preciso conhecer, porque se eu ouvir aquilo lá, eu preciso entender. Eu preciso entender o quê? Que aquela pessoa, ela não tem conhecimento bíblico, aliás, ela não é convertida, ela não conhece, ela não tem o Espírito Santo de Deus, e ela não tem capacidade interpretativa fiel da Bíblia. E muitas pessoas têm seguido essas pessoas. A coisa é tão séria. Aqui no Brasil não acontece tanto, mas em alguns países estrangeiros, Estados Unidos, acontece isso. É interessante porque pessoas que têm uma cultura de ler muito, de estudar muito, igual os norte-americanos e outras pessoas do primeiro mundo, são as que caem nessas loucuras. As pessoas fazem suicídio coletivo. Surge um cidadão lá, há pouco tempo teve surge um cidadão lá e ela rebanha lá 20, 30, 50 pessoas, ele leva a Bíblia, ele estuda, muitos deles falam que é Jesus, e de repente ele leva aquelas pessoas para um lugar e induz aquelas pessoas a tomarem veneno, tomar alguma substância e morrem todos juntos. Por quê? Porque aquelas pessoas não estavam estudando a Bíblia e deram credibilidade a uma pessoa não convertida. Isso é sério. A partir do momento que nós tivermos um conhecimento profundo das Escrituras, ninguém mais nos engana, porque nós vamos detectar facilmente o erro, nós vamos detectar facilmente o lobo disfarçado de ovelha, o falso profeta. Por quê? Porque nós temos conhecimento profundo da palavra de Deus. Eu preciso conhecer a Bíblia, por quê?
Pessoas interpretam ela de maneira maldosa, para beneficiarem a si mesmos. E porque pessoas que não são convertidas interpretam a Bíblia também, mesmo que não seja com má intenção. Nós temos pessoas não convertidas que leem a Bíblia e que fazem grandes obras sociais. Tem muitas pessoas que deram suas vidas inteiras pela ação social. Mas a Bíblia fala bem claro: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não adianta ele estar carregando a Bíblia e falando de obra social para ser salvo, enquanto a Bíblia que eu estou carregando fala: você não vai ser salvo pelas obras. É uma incoerência. Aquela pessoa está fazendo de bom grado, está sendo sincera, está fazendo as coisas que ela acha que é certa, mas ela está errada. Não de fazer boas obras, certo? É a mensagem, a função de todos nós. Ela está errada pelo fato de que ela está apoiando a salvação dela naquilo. E aquilo não é verdade. Então eu preciso conhecer a Bíblia dessa forma. Eu tenho aqui um resumo. Abra o seu brochura, vira a sua página 3. Um resumo das doutrinas bíblicas que nós estudamos. Então você fala: se eu quero conhecer as doutrinas bíblicas, você tem que conhecer essas aqui. Você tem que estudá-las. E aí, antes de começar, eu digo o seguinte: você tem que estudá-las numa linha teológica que nós abraçamos. Porque tem muitas pessoas que vão estudar as mesmas doutrinas, mas com linhas teológicas diferentes. Por exemplo, o pentecostal, ele vai estudar as doutrinas, mas seguindo a linha pentecostal. O presbiteriano, ele vai seguir a linha concertista. O batista ou outra qualquer pessoa que crê da maneira que nós cremos, vai estudar na linha dispensacionalista. Então nós vamos entender isso. São diferenças que ninguém pode provar X ou Y, e que eu creio que não comprometem a salvação, mas que Deus vai resolver tudo quando chegar no céu, e Ele vai falar assim: era isso. Vocês interpretaram aí, um aí está certo, o resto está errado. Ou um está certo de um lado, outro está certo do outro. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente segue uma linha. A gente crê dessa forma e segue uma linha que nós acreditamos. Então, são as doutrinas. Teologia é a doutrina que ensina que Deus é um ser pessoal e não panteísta. Você vai ouvir muito essa palavra, essa doutrina aqui, o panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo, ele diz o seguinte: Deus é tudo e tudo é Deus. A pessoa fala: Deus está em você. Deus está nas plantas. Deus está no sol. Deus está em todos os lugares. Beleza, mas eles não estão falando isso pela Bíblia. Eles estão falando pelo panteísmo, que diz que se tudo é Deus e Deus é tudo, eu posso ser Deus também. E tem muitas pessoas que pregam isso. Você pode chegar no ponto que Jesus chegou, de ser o ser máximo. Você pode destronar Jesus. Isso tem base no panteísmo e em outras doutrinas. Então a teologia estuda que Deus é um ser pessoal e não panteísta, ou seja, ele é individual. Ele não é tudo, ele é Deus, mas ele está em todos os lugares. Triuno, Criador, etc. Tem a cristologia, que ensina a doutrina de Jesus Cristo. Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Antropologia, que ensina que o homem é uma criação e não uma evolução. Isso é muito importante, porque os nossos filhos estão na escola e eles vão tentar socar isso bela abaixo deles, falando que o homem é resultado de uma evolução natural e que Deus não tem nada a ver com isso. Então você tem que conhecer para ensinar para ele, para que ele não possa assimilar esse conhecimento, porque a pessoa que assimila esse conhecimento, ele vira um ateu. Se você assimilar que o homem é resultado de evolução, já é um ateu. E ateu não quer dizer que a pessoa não acredita em Deus. Ateu é aquela pessoa que luta contra Deus. Então vigie a história do seu filho aí. Pega os materiais deles de história. Geralmente eles ensinam isso, história e ciência. Pega lá, vê se eles estão estudando evolução. Se tiver, dá uma aula de criacionismo para ele. Fala que é Deus que criou e tudo, e combata isso. Porque se essa ideia, se eles comprarem o coração dos seus filhos com essa ideia, é muito perigoso. Ramartiologia, que ensina a doutrina do pecado. Ensina que
O homem vive uma degeneração total, uma pecaminosidade absoluta. Soteriologia é a doutrina da salvação. Eclesiologia é a doutrina da igreja. Eclésia é a palavra que vai traduzir para igreja. Angelologia ensina a doutrina dos anjos. Demonologia, dos demônios. Satanologia de Satanás. Então existem demônios, anjos e Satanás. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Nós vamos ver Daniel, Jeremias, Ezequiel, Apocalipse, Mateus, vários textos apocalípticos que falam do final do mundo. E a bibliologia, que é a doutrina das escrituras, que é de fundamental importância, porque a Bíblia é a base da nossa fé. Mas dá uma olhada aí, ver se já acabou o tempo. São só 63 minutos. Não sei se eu já passei. Alguma pergunta sobre esse assunto? Marco, sobre a fé que você falou, sem obra, não é com obras que tem fé? Não. Mas sem fé, assim, por exemplo, se você não faz obra só com a fé, Também não tem. tem que ser obra de fé. Obra de fé. Tem que ser os dois, né? Está com a Bíblia aí? Abre em Tiago, capítulo 2, verso 14. Tiago 2, 14. Abriu aí? Vou ler. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres ficar certo, homem de Deus, olha, homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, pelas obras a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago usou aqui pelo menos 3 exemplos. O primeiro exemplo, ele usa de um mendigo, uma pessoa que está passando fome. Chega para você uma pessoa e fala: eu estou com muita fome. Você falou: tem aqui uma palavra de Deus para você. E você começa a pregar, ele te ouve, ele depois fala assim: vai embora, Deus te abençoe. O que você falou? Você não demonstrou sua fé. Porque Jesus, quando reunia as multidões e elas tinham fome, ele dava comida para elas. Ele multiplicava pão, multiplicava peixe e ele servia. Então o Tiago está falando assim: se a sua fé é tão grande, então você vai ter obras que demonstrem a sua fé. Ele usa o exemplo dos demônios. Os demônios têm fé? Quem acha que o demônio tem fé? Levanta a mão. Quem acha que não? Eles creem, mas não obedecem. Mas o Tiago fala que eles têm, né? Crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem e tremem. É o que o cara falou: eles creem, mas eles não. Fala para o diabo aceitar Jesus para você ver. Fala para o demônio crer em Jesus. Ele crê, ele treme de medo, porque ele sabe que o lugarzinho dele lá no mar de fogo está guardado, mas eles não aceitam. Então a fé é comum.
é a fé que o demônio tem. Crê em Deus, mas não aceita, mas não quer fazer, não quer obedecer a Deus. E ele traz Abraão, o exemplo clássico da fé. O que Abraão tinha? Fé. E toda vez que Deus provou a fé de Abraão, como que ele provou que tinha fé? Pela obediência, isso que é obras. Abraão estava lá na casa de seu pai, um povo idólatra, que Abraão estava no meio. Eu acho que Abraão era santo, mas que Deus disse, não, Abraão era idólatra, ele vivia no meio de um povo idólatra. E Deus falou para ele, Abraão, sai da sua casa, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Saiu e foi. A gente não vê perguntando aqui, Abraão perguntou para Deus, Deus, para onde? Vou para a esquerda, para a direita, vou para o norte, vou para o sul, onde que eu vou? Deus falou assim, vai. Pino o nariz e vai. Aí eu vou te mostrar. Isso é fé. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão pegou, levantou e foi. Está vendo? Ele creu primeiro, mas se Abraão tivesse crido, falava, eu acredito no Senhor, Deus. Mas ele falava assim, não, se o Senhor não me provar, o Senhor não me der aqui escrito, mostrar uma visão, eu não vou. A fé dele adiantava alguma coisa? Nada. Aí quando Deus falou para ele, Abraão, agora eu vou te pôr na parede mesmo. Pega Isaac, teu único filho, vai para a terra, lá de Moriá, acho que é, vai para a terra de Moriá, e você vai oferecer num dos montes o seu filho. O que Abraão fez? Pegou e foi. Se fosse eu, muito difícil eu ter feito isso. Se fosse nós. Mas Abraão foi. Abraão sabia que a descendência dele estava em jogo, que ele não poderia ter mais filho, porque ele já era velho, Sara era velha. Deus teria que fazer outro milagre. Deus teria que fazer alguma coisa sobrenatural. Mas Deus fala, ele creu. Ele creu que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Por que Abraão foi? Porque ele falou, eu vou matar. Porque se Deus quiser me fazer uma grande nação, ele vai ressuscitar Isaac. Então ele provou o quê? A fé. Se Abraão tivesse crido em Deus, falou, eu creio que o Senhor pode ressuscitar, Deus ia perguntar para ele, você acredita que eu posso ressuscitar Isaac? Eu acredito 100% que o Senhor pode ressuscitar. Foi, então mata ele. Não, mas já está vivo, por que matar? Você vai ter trabalho, vai ressuscitar. É justamente isso que Deus faz, para que nós possamos provar a nossa fé. Por isso que a fé sem obras é morta. Por quê? Precisa de ter uma ação para confirmar a fé. E a obras sem fé não vale nada, porque não tem a bênção de Deus e não tem aquilo que Deus já proveu. Por isso que a gente fala, você crê em Deus? Sim, eu creio. Se você perguntar lá na cadeia que estão presos lá, a maioria vai crer em Deus. Se você perguntar para as piores mentes que já existiram no mundo, eles creem em Deus. Hitler usava lá eu esqueci o que eles usavam no uniforme dele, mas era tipo, Deus é conosco. Um cara daquele, usar o nome de Deus, porque cria em Deus, e talvez achava que estava fazendo até uma coisa certa para Deus, mas porque eles não tinham a fé verdadeira, e as obras deles não eram verdadeiras. Então, crer em Deus, creia. Você precisa declarar como Senhor, e precisa viver com Ele. Aí, as suas obras vão demonstrar a fé que você tem, e fé e obras, elas vão produzir um cristão, na verdade. Entendeu? Não entendi, pergunta de novo. Você é da fé, se a fé seja a obra, seja resultado da sua fé. Sim, a obra é resultado da fé. Porque eu vou fazer uma obra não para justificar para Deus a minha salvação. Eu vou fazer uma obra porque eu já sou salvo. Abraão saiu e foi sacrificar Isaac porque ele cria em Deus e ele já era de Deus. Aquilo ali não mudaria o fato de ele ser salvo ou não. Se não sacrificasse Isaac, ele continuaria sendo salvo, mas ele não teria recebido a promessa de Deus, porque ele precisava passar por tudo. O problema pessoal, eles fazem confusão. A fé, a obra demonstra que tem fé, mas a obra não serve nada para salvação. Não. Agora, esse pessoal faz confusão, eles acham que fazendo a obra, eles vão ser salvos. Aí muita gente faz confusão por causa disso, essa questão da fé. Isso. Muita gente tem fé em duas coisas, tem fé em Deus, né? Tem fé
Quer ver um exemplo clássico desse tipo de fé? Caim. Caim acreditava em Deus? Acreditava? Mas o que Caim quis que Deus aceitasse? A obra dele. Então ele acreditava em Deus assim como os demônios acreditam. Eu acredito que Deus existe, que criou meu pai e minha mãe, e que criou o Éden, que criou a terra, que criou tudo. Mas eu não estou disposto a obedecer tudo. Isso é uma fé morta, é uma fé morta. Porque a fé viva era de Abel, que acreditou e estava disposto a fazer a vontade de Deus. Essa é a diferença da fé morta, que quer que Deus engula aquilo que a gente acha que é certo, e a fé viva, que é eu obedecer a Deus de maneira inquestionável. Isso é o que Deus quer. As pessoas hoje estão tendo uma fé morta, porque o cidadão lá, ele pensa de um jeito, a igreja fala: você não pode seguir a Deus dessa forma. Vou voltar nos homossexuais, que é a parada da vez, né? Aí o que eles fazem? Eu vou montar uma igreja homossexual, eu sigo a Deus lá dentro. Aquilo ali é o quê? Fé morta, está todo mundo no inferno. Porque como que Deus vai aprovar o culto feito por pessoas que são abominação diante dele? Nunca Ele vai aprovar isso. Por isso que eu falo, muitas igrejas, infelizmente, vão ser condenadas, porque a fé não é aquela que Deus quer. Pode falar. A obra, eles estão alimentando faz parte do bem. Sim, faz. No caso da fé que ele tem. Então, é o que o Tiago fala. Você vê um cidadão precisando de roupa e de alimento, você pode até pregar para ele, mas dá a roupa, dá o alimento para ele. Para quê? Para que ele possa querer te ouvir, porque ele foi beneficiado com isso. E aí você tem uma porta aberta. Eles falam assim: eu já ouvi alguém falar que se eu vou pedir, geralmente quem fica criticando os crentes, né? Quem tiver tá assim, então eu pego, ele está precisando daquela coisa, chega lá, aí eles falam: não, vou orar com você. Se está ao meu alcance fazer algo, eu devo fazer. É claro, se é uma doença lá que eu não posso curar, eu posso fazer. Ou tentar levar ele no médico, tentar facilitar a vida dele. Mas não contrário nada. Mas o que eu posso fazer, quem tem que fazer? Muitas pessoas falam que não é obrigação da igreja fazer obra assistência social. E eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Por quê? Por que eu discordo? Porque não é função primária da igreja fazer obra social. Não é. Nós não temos a obrigação de atender o mundo na questão social. Nós temos a obrigação de pregar. Mas eu discordo. Por quê? Porque Jesus fez obra social. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus deu comida, Jesus deu água. Os apóstolos selecionaram os diáconos para cuidar da assistência das viúvas. Então a igreja ela precisa conduzir em equilíbrio a pregação da palavra e a assistência social. Quantas pessoas a gente vai e dá uma assistência social e essa pessoa vem para a igreja? Por quê? Porque uma coisa leva a outra. Então o crente precisa entender isso. Eu interpreto assim, eu já tinha falado muito antes que a gente mexeu com o catolicismo e espiritismo, de muita obra da salvação. Eu hoje tenho uma convicção assim que a salvação é pela fé e a recompensa pela obra, pode ser? Sim, pode ser. Os galardões são pela obra. E a salvação pela fé. Salvação pela fé. Vai falar. Se a pessoa faz a obra e aí você presta atenção na obra, ele tem condição de passar de fé? Olha, é meio difícil, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a obra, muitas vezes a pessoa que vive pela obra, a fé dele não é em Deus,